A quem se liga aqui na página do Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, quero cumprimentar vocês, quero dizer da enorme satisfação de nós estarmos aqui produzindo mais um espaço de diálogo nesses tempos tão difíceis e nesses tempos onde nós precisamos mais do que nunca nos reinventar e nos reinventar a partir de um projeto de resistência e que afirme a existência dos segmentos populares, da educação pública e principalmente, cada vez mais também, de uma esperança não ingênua, mas uma esperança que, como aprendemos com Paulo Freire e tantos outros e outras do campo da educação popular, é uma esperança crítica, uma esperança de quem não fica esperando, de quem produz, né, a vida todos os dias. Eu hoje tenho a satisfação de estar aqui com duas convidadas muito especiais, duas estudantes de cursos de licenciatura da nossa universidade, da UFFS Campus Erechim, e nós vamos tratar hoje de um tema extremamente importante, um tema que vem ganhando cada vez mais espaço, um tema que vem numa onda de debates e discussões políticas mais amplas que afirmam o lugar da mulher na sociedade, que tensionam a sociedade marcadamente ainda patriarcal, machista e com tudo que traz de opressões a esse segmento dentro de uma perspectiva de gênero. Eu tenho hoje, então, a satisfação de receber aqui como convidadas a Pamela Marmentini Correia, estudante de pedagogia da nossa universidade, e a Roberta Souza, estudante de licenciatura em ciências sociais. O nosso tema hoje, que nós vamos conversar, é um tema sobre as questões relacionadas à maternidade, as questões relacionadas ao desafio das mães na sua formação acadêmica, das mães professoras, das mães estudantes, das mães que são também pesquisadoras, que produzem conhecimento, que ajudam a construir esse universo tão importante da vida universitária. Nós vamos conversar um pouco também, muito em virtude de uma proposta que o nosso fórum tinha, o nosso 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, que esse ano será entre os dias 20, 21 e 22 de maio de 2021, totalmente remoto, em virtude do contexto da pandemia de Covid-19. Mas ano passado nós estávamos preparando um fórum presencial, ainda antes da pandemia, e uma das ideias, bastante provocada inclusive pela Pamela, era a ideia de nós criarmos nessa edição do fórum uma ciranda, para que as crianças também tivessem um espaço no nosso evento. E eu começaria então a nossa conversa provocando um pouco isso, vocês já estão vendo aí, né, uma apresentação bonita que a Pamela e a Roberta prepararam, e eu passo a palavra para elas para a gente conversar um pouco exatamente sobre esse tema que a gente está colocado aqui em tela, a maternidade e a vida acadêmica, e eu fico muito feliz, agradeço muito essa oportunidade e quero aqui aprender um pouco mais com vocês agora. Fiquem à vontade. Olá, todo mundo que ouve e vê, né, o vídeo pelas redes do fórum, então. Eu queria começar um pouco falando sobre quem nós somos, né, para também trazer essa. Por que que a gente está falando dessa perspectiva nossa, né? Eu sou acadêmica do curso de licenciatura em pedagogia, sou mãe do Lenine, um menino de 2 anos e 6 meses, o qual tem uma grande participação na minha vida acadêmica, né? Pois eu engravidei durante o curso de graduação e ele se deu, né? Acabou se dando acompanhamento comigo na universidade. Atualmente também estou pesquisando a questão das unidades de educação infantil nas universidades federais, que também é um desses conteúdos, né, que nos agrega quanto universidade, quanto uma universidade federal. Também sou bolsista do projeto Residência Pedagógica, participo de outras atividades e outros projetos de extensão e pesquisa na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Bom, bom dia a todos. Eu sou Roberta, eu sou mãe do Arthur, do Theo e do Raul. O Arthur, ele tá com 10 anos, o Theo com 8 e o Raul é um bebê de 1 ano e 4 meses. Eu entrei já na universidade levando o Arthur e o Theo comigo e daí no meio da graduação veio o Raul, né? E agora nós estamos aí tentando
nos adaptarmos aqui em casa, todo mundo, né, a esse novo momento, enfim. A gente pode começar falando um pouco da UFSPA? Pode passar, por favor? Isso. Nós somos alunas, né, da UFES Campus Erechim, uma universidade que foi pensada, ela foi uma conquista, né, dos movimentos sociais. E eu queria falar um pouco aqui sobre o auxílio creche, né? A UFES ela tem um auxílio creche desde o ano de 2018. Esse valor ele pode chegar até R$ 90, sendo que em algumas outras universidades esse valor ele pode chegar até R$ 321, se eu não me engano, que seria isso aí, o valor da UFPEL, né? A UFES, ela dá uma licença de 90 dias, apesar da nossa licença médica ela ser de 120 dias, a UFES ela dá uma licença ali de 90 dias, né, que seriam 3 meses, que é um período, um curto período, e esses 3 meses eles não são suficientes, né? Ele é inadequado para que ocorra o desligamento parcial entre a mãe e a criança das atividades acadêmicas, levando em consideração também que a partir do momento em que nós entramos de licença, nós não nos desligamos das atividades, pois nesse momento, mesmo em casa, a gente sente a sobrecarga da produção acadêmica e da maternidade se acumulando, porque as atividades não param, né? Mesmo com as demandas que surgem com a maternidade, elas apenas vêm a somar. Ou seja, nós entramos ali de licença, mesmo em casa, eu, como mulher, eu tive essa experiência agora, né, com o Raul no final de 2019, de entrar de licença, mas o Raul nasceu no domingo, na terça-feira eu estava em casa fazendo o artigo para poder enviar para o professor, né? E aqui a gente, no slide, enfim, tem um trecho que ele é bem interessante, que a criança ela é legalmente amparada, ela é legalmente amparada e ela é de mãe pelo menos até os 6 meses, né? A ECA, a OMS, a Unicef, elas trazem isso, deixa eu colocar aqui, de acordo com o artigo 9 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o poder político, as instituições e os empregadores propiciaram condições adequadas propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à privativa de liberdade. Então, queria falar um pouquinho, acho importante a gente tocar um pouquinho nisso, que nós, como mães, a partir do momento ali que a gente entra, né, em licença maternidade, as demandas, elas só aumentam, porque além da vida acadêmica, além de você ter aquele bebê ali com você, é um momento novo. No meu caso, mãe de 3 filhos, além de ter o Raul, eu já tinha o Arthur e o Theo, então, mais a casa é uma sobrecarga, nós não temos aquela licença ali de alguns dias, né? Tudo começa a se sobrecarregar, tu sai do hospital, tu volta para casa, é aquela sobrecarga, é a vida. Eu ali tive que entregar um artigo já no final do semestre, eu voltei no final minha licença começou no final do semestre, eu tive o Raul em novembro e foi bem complicado. Então, para mim foi um momento de frustração, sabe? Eu fiquei frustrada, eu fiquei chateada, porque eu não estava conseguindo dar conta da minha vida acadêmica e dar conta daquele bebezinho que eu tinha ali, daquele novo momento, né? Que estava acontecendo na minha vida. Acho que não sei se a Pan A gente traz essas questões sobre a dependência da mãe e até os 6 meses,
porque não é o Roberta que está falando isso, né? É o OMS, é o ECA, é a Unicef, então são as diretrizes nacionais e internacionais que trazem para nós de que uma criança, né, é dependente até os 6 meses. E nós temos dentro das universidades, da academia, apenas 3 meses de licença, né? Então eu tive uma experiência um pouco diferente da Roberta, quando ela traz que ela pegou a licença no final, né, do semestre, eu acabei ganhando meu filho no início do semestre, exclusivamente na primeira semana de aula. E o semestre dura em média de 5 a 6 meses, né? Que é de agosto a dezembro, mais ou menos, 5 meses. Com 3 meses, eu tive que retornar às minhas atividades presenciais, né? Então, como é que eu vou retornar com uma criança de 3 meses que ela tem que amamentar até os 6? E aí, o que a gente traz é sobre essa necessidade de também ter um suporte, né? Quando a gente pensa em maternidade, em mães e nas mulheres, a gente pensar nas mulheres como um todo e como é que, né, a gente pensa nisso para que elas se sintam. Com 3 meses eu estava em sala de aula com meu filho, porque eu, né, como vamos fazer? Porque a licença nossa é 3 meses e é aquela, né, frustração de o que está acontecendo? Por que eu estou com um bebê de colo aqui que eu não sei nem o que estou fazendo ainda direito com essa criança? Eu digo, eu fui mãe de primeira viagem, a gente pode dizer assim, né, meu primeiro filho. Meu Deus, eu tô tendo que sentar ali a minha bunda na cadeira, escutar um professor, mas ao mesmo tempo eu tô com uma criança aqui que amamenta. E tenho que levar, porque sabe, é um direito, é uma necessidade da criança ter esse vínculo ainda com a mãe, né? E aí a gente traz sobre a nossa perspectiva da UFS Campus Erechim, porque também é diferente, né? A gente, no ano de 2020, a gente conseguiu, a gente conquistou, né? E agora temos uma sala de apoio para quem frequenta o campus com a sua criança, né? E aí ela foi muito bem-vinda, a gente recebeu, né? Com muita perspectiva, infelizmente veio a pandemia, né? A gente pôde usufruir pouco dessa sala, mas que para nós já é um outro olhar, né? E quando a gente olha para as mães, olha para as crianças que participam do espaço, na UFS Campus Erechim, a gente tem um grande número de participação das crianças nesse meio acadêmico, porque também, né, a gente é uma universidade popular, é uma universidade que acolhe, é uma universidade que pensa, né, em meios para se fortalecer uma educação, né, para todo mundo. E quando a gente fala todo mundo, é pensar nos direitos, né, pensar nas mulheres como um todo. E aí a gente vem falar também sobre essa questão nossa, né, quanto mulheres, quanto a luta pelos nossos direitos, e aí a gente traz os dados do INEP, que fala que a gente ocupa 71% das vagas, a gente mulheres, ocupa 71% das vagas nas universidades, né? Mas a gente também é que enfrenta muitas barreiras. Os dados mostram que são as mulheres que não conseguem concluir os cursos, né? E aí os motivos eles vão adentrar vários, mas principalmente a falta de assistente estudantil, a organização e estruturação do espaço, porque não são espaços acolhedores, né? Não são espaços que estão preparados. E aí eu trago um pouco da Urupi e da Sampaio, que são mulheres que pesquisam sobre as jovens universitárias e a maternidade, né, no meio acadêmico, elas trazem que o percurso na formação de quem se torna mãe são confrontados e desafiador, porque a tarefa de conciliar a maternidade e a vida acadêmica e ainda assim permanecem lutando pela inclusão dentro de todo esse contexto desafiador na conclusão dos cursos. Então, apesar de todas essas barreiras, ainda tem mulheres, né, que vão se desafiar a tudo isso que o sistema patriarcal nos coloca, que nós não devemos estudar, que nós não devemos concluir os nossos níveis superiores, porque a gente talvez deveria estar cuidando da casa, né? Ainda assim, tem mulheres que vão adentrar a tudo isso, né? E tentar seguir a sua vida acadêmica, na pesquisa, na universidade, nesse meio. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o suporte
que seria necessário, né, para que nós pudéssemos, para que não ocorresse essa evasão das mulheres, né, das mães, dentro das mães acadêmicas. Então, cabe a nós, quanto pesquisadoras, pesquisadores, pensar em projetos, né, a serem desenvolvidos dentro da universidade, projetos que acolham as mães, para que elas não abandonem os estudos, mas para que elas tenham um suporte na educação de qualidade. Então, um outro ponto também importante seria a não romantização da maternidade, né? Porque a partir do momento que nós nos tornamos mães, as mudanças elas ocorrem e nós precisamos levar em consideração o fato de que, para além da maternidade, nós também temos que manter um foco na nossa vida acadêmica. E é preciso admitir que a produção ela já não é a mesma, né? A criança ela requer atenção, ela precisa mamar, ela precisa ser trocada, ela precisa brincar, ela precisa desenvolver, tudo necessidade, tudo é necessidade da criança. E seria importante que nós pensássemos em ferramentas que tornem menos prejudicial a carreira formativa dessas mulheres. É uma tarefa difícil, mas não é uma tarefa impossível, né? Eles são, no caso, seriam avanços para planejar uma sociedade mais justa, na qual a mulher ela tem oportunidade no espaço no qual ela está inserida, né? Que vai além da maternidade. E nós entendemos que o espaço, a universidade, a sala de aula, não a universidade, enfim, mas a sala de aula, ela não é o espaço ideal para a gente levar a criança, mas muitas vezes é necessário porque nós não temos uma rede de apoio, né? Eu, como mãe dos três, eu entrei na UFES em 2017, eu levava o Arthur e o Theo comigo. No primeiro momento ali, eu deixava eles com uma babá e depois eu acabei ficando sem babá, sem ter como pagar uma babá, porque sim, isso também acontece, não é só, eu entrei na universidade, agora eu vou deixar os meus filhos em casa, bonitinho ali, com a babá. Não é simples assim, porque eu, não tendo o apoio do eles, né, que não estava, nós estávamos separados, além da preocupação de eu ter preocupação com a minha vida acadêmica, eu ainda tinha o fato de que eles estavam com uma pessoa, sim, da minha confiança, mas uma pessoa estranha, que não era minha mãe, que não era o pai deles, então tinha essa insegurança. E ali teve um momento que eu acabei ficando sem babá e eu precisei levá-los comigo para a aula. Então eu me via de uma forma assim, muitas vezes sem saída, sabe? O meu primeiro ano da graduação, pensei muitas vezes em desistir, porque eu tinha duas crianças ali entre 7 e o Theo estava com 4 anos, tinha recém feito, o Arthur tinha 7 anos. Então, era pegar ônibus, porque a gente tem toda essa dificuldade. Além da dificuldade da vida acadêmica, de levar ali, ter que levar a criança, ainda tem o deslocamento, que eu saía, pegava 2 ônibus para ir com eles até a universidade, entende? Ter que, aquele momento que eu tenho no momento das aulas, ter que ver o que eu poderia fazer com eles. Muitas vezes eles ficavam ali pelo saguão, entrava na sala, o Theo geralmente às vezes ficava comigo, mas eu me via sozinha, apesar de ter amigas como a Pan, como a Kalinka também, que foram pessoas importantes, pessoas que somam muito, que agregaram muito na minha vida, como mulher, como estudante. Mas a gente se vê, sim, desamparada, se vê sozinha, e o porquê que eu não tenho um suporte para eu poder ficar aqui e de repente a gente pensar em monitores, em pessoas que trabalhar junto para que os nossos filhos também estejam ali naquele espaço, para que eles possam entender por que a gente faz parte daquele espaço e o porquê também que eles estão fazendo parte
daquele espaço, né? É importante, E né? pode falar, amiga. Bom, é importante a gente ressaltar isso. A gente sabe que não é ideal levar uma criança para a universidade. A gente na UFS Campus Erechim tem muito isso, né? Visual, de ver muita criança pelo nosso campus e tal. A gente sabe que não é o ideal, mas que é necessário, né? Isso que a Roberta coloca, né? Que é a nossa ideia, é a nosso entendimento sobre isso, mas também entender o lado dessa mãe, ou desse pai, ou dessa pessoa responsável por essa criança, por que que essa criança está ali, né? A falta de suporte, a falta de políticas que acolham, a falta, né, dessa demanda. E aí a gente também vê o agravante agora, né? Ganhou muito destaque esse agravante agora, a sobrecarga que veio na pandemia, né? Que muitas mulheres estão deixando seus empregos para poder cuidar da criança, ou a gente mesmo está aqui em aula, ou está numa outra atividade online, está a criança, né, macaqueando, ou pulando de um lado, ou dali um pouco caiu, e a gente tem que atender, porque, né, querendo ou não, a pandemia trouxe toda essa comunidade escolar e acadêmica nossa para dentro da nossa casa, né? Então é invasivo, porque apesar de a mãe, né, principalmente a mãe, eu falo isso porque o grande destaque é isso, né? A mãe tá dentro de casa, a criança acha que ela tá ali disponível, mas não está, né? A gente está trabalhando, a gente está tentando trazer uma rentabilidade, né? Tentar trazer continuidade nas nossas atividades, mas não é a mesma coisa, porque para a criança, para aquele, né? Para aquele serzinho, a mãe tá ali, então ela não tá disponível, né? A criança vai vir, vai puxar, vai dizer, mãe, vem aqui agora, eu quero isso. E ela não tá entendendo, porque tá ali, mas ao mesmo tempo nós mulheres não estamos, a gente tá, né, com a imagem em mil coisas ao mesmo tempo e tendo que dar conta da casa, da roupa, da comida, do cuidado com a criança, das aulas, da atividade extra que a gente tem que fazer, né, e tudo isso. Posso dar sequência? E aí, pensando em tudo isso, né? Pensando na necessidade de suporte, a gente traz para o debate a questão da ciranda infantil no Fórum de Estudos de Leitura de Paulo Freire, né? A ciranda infantil, ela já acontece dentro dos movimentos sociais populares e ela é um aliado à participação dos pais, dos responsáveis e dessas mães, né? Nas atividades que são organizadas dentro dos movimentos sociais. E aí nós estávamos pensando, organizando também para o Fórum de Estudos e Leituras Paulo Freire, que ia acontecer presencialmente, né, no ano de 2020, de forma presencial. A gente estava pensando em um espaço que as crianças pudessem se sentir acolhidos, né, de uma maneira mais receptiva nesse evento. O espaço estava sendo planejado para além de um espaço de cuidado, mas sim de instrução. Fazer com que as crianças se sentirem pertencentes do espaço, saber o porquê, né? Por que que a minha mãe e o meu pai, ou a pessoa que cuida de mim, tá nesse evento acadêmico, né? Por que que eu vim com ela para dentro de uma universidade? Então, trazer também as temáticas que seriam abordadas no evento, era o que nós estávamos pensando, né? Também pensando em um espaço privilegiado para que os acadêmicos de pedagogia e de licenciaturas atuassem nesse espaço, né? Com o objetivo também de ressaltando a importância da sociabilidade da criança com esse espaço que seria coletivo, né? Então a gente colocaria as crianças, né, entre si, dialogando, convivendo, trazendo as suas experiências culturais, né, que seriam então diferentes, mas também pensando nesse papel do docente, né, de lidar com o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, trazer esse conteúdo de uma forma mais adequada para a criança, né? Sem a prepotência de que o professor seria o orientador, mas trazer de uma forma mais dinâmica. E a ciranda infantil, ela já acontece, né, em alguns espaços, pouco nos espaços acadêmicos, mas a gente queria pensar e trazer isso como uma ferramenta de suporte, né, para que essas mães, para que essas pessoas responsáveis por essas crianças
pudessem participar mais ativamente do espaço, do evento, né? Para que pudesse também, muitas vezes, muitas mulheres, a qual é mãe solo, principalmente, né? Se veem privadas de participar dos eventos acadêmicos ou da apresentação do trabalho, isso traz um prejudicial muito grande para o currículo dessas mulheres, né? Para a pesquisa, para o desenvolvimento. E eu trouxe essa imagem, né? Ela é da ciranda que aconteceu em 2017, a qual eu organizei na Romaria da Terra e acampamento da juventude, né? Foi mais especificamente no acampamento da juventude. Foi um espaço em que a gente trouxe conteúdos, né, de por que essas crianças estavam ali. A temática do evento também foi a Roseli Nunes, né, estava sendo homenageada, então trazer para essas crianças quem era essa mulher e por que ela estava sendo homenageada nesse espaço, foi em Pontão, né, esse acampamento. E aí foi um suporte também para as mães, né, para que elas pudessem participar mais livremente do evento enquanto a criança estava ali. E o que aconteceu também, que eu trago de destaque nesse evento que aconteceu e que, né, teve a ciranda, essa experiência, é que os outros jovens, as outras, né, pessoas que estavam, tinham muito interesse, né, de participar, estavam sempre por ali, e aí essa comunhão do cuidado com a criança, né? Pensar na mulher que está participando do evento é também pensar em estratégias para que ela esteja ali, né? Nós íamos de encontro a isso no nosso fórum de estudos de leituras Paulo Freire, né? Pensando num suporte, num acolhimento, pensando num espaço em que a criança se sentisse pertencente, né, dele, entendesse quais os motivos que levam ela a chegar ali agora, quais os assuntos que estavam abordando e também trazer quem era o Paulo Freire, né? Por que falam tanto nele? E aí trazendo essa forma lúdica, né? Trazer esse conteúdo de uma forma prazerosa para a criança, né? Pertencente mesmo ao espaço e à temática que ia vir a ser abordada. Então, vamos lá falar sobre Paulo Freire e as infâncias, né? Eu sou meio leiga no assunto, enfim, mas eu dei uma pesquisada, estudei um pouco, e eu acho achei muito interessante sobre o que ele fala da educação, né? Sobre aprendizagem a partir de Paulo Freire, que você ensinar a aprendizagem a partir de Paulo Freire é você trazer as vivências da criança, você trazer as experiências dela do dia a dia, para que a partir daí, sim, a gente possa ter uma aprendizagem, né, um ensinamento no coletivo, porque ele pensava nisso, no coletivo. Paulo Freire, na Pedagogia da Indagação, ele traz o exemplo das diferenças. Ele tinha preocupação com as crianças em geral, né? Ele acreditava na aprendizagem a partir das vivências e do meio no qual a criança estava inserida. Mas ele enfatizava também a necessidade de maior atenção com as crianças das classes populares, porque elas faziam parte de um contexto que não respeitava a cultura delas, né? O espaço do qual elas vinham. Então, nós temos na nossa educação tradicional, por exemplo, você pega o indivíduo, você traz a criança para a sala de aula, a gente tem que lidar com as diferenças de cada criança, né? Com a subjetividade, com a individualidade. E isso é algo que não acontece dentro da nossa educação tradicional. Você coloca a criança ali, você quer impor valores a ela, valores a ela que não estão
no caso agregados, vamos dar um exemplo da forma de quando a criança é alfabetizada, né? A criança ela vai começar a ser alfabetizada e você tem que trazer para ali, você tem que passar a conhecer as experiências, as vivências, o meio no qual ela vive, para que a partir dali você possa aprender junto com ela e você possa ensinar. Então, a criança as crianças que vêm das classes populares, que ali o privilégio, elas não estão inseridas dentro daquela categoria de privilégios, uma criança que ela não tem acesso a livros, ela não tem acesso à internet, vai ser muito mais difícil, vai ser diferente para ela a experiência da aprendizagem de uma criança que já tem acesso a tudo isso, né? Nós, mães acadêmicas, os nossos filhos, eles estão diariamente ali nos vendo, mexendo nos livros, fazendo leituras, entendeu? Nas aulas mesmo abrindo discussões, conversas. Eu e a Pamela, a gente sempre procura trocar uma ideia, né, sobre a nossa vida acadêmica, enfim, sobre as questões que estão ali no dia a dia. E os nossos filhos, eles estão sempre ali participando. E nós temos também aquelas crianças que não têm isso, que já estão inseridas no outro meio. E como que a gente pode trabalhar a educação a partir disso, entende? Tanto nós, professores, precisamos também saber que a criança ela vai agregar, ela vai trazer algo que nós possamos também usar para aprender. E eu acho que principalmente a gente ter a ciência de que cada pessoa ela é diferente da outra, de que cada indivíduo ele vai ter um momento, o tempo dele dentro da o tempo dele para aprender, né? Uma criança ela é mais devagar, outra criança ela já tem um tempo diferente e nós precisamos sim nos atentarmos para isso, para o coletivo, para a troca de experiências, para que aquilo vai nos trazer, nos ajudar a agregar algo para aquele aprendizado, né, para o ensinamento. Eu acho que é meio que uma troca, sim, entre professor e aluno. Eu lembro de uma disciplina que eu queria, não sei se eu posso, mas enfim, da disciplina que eu tive contigo, Tiago, inclusive, eu acho que foi em 2017, que foi Fundamentos da Educação, que eu achei bem interessante quando tu perguntou se dentro da sala de aula como que a gente deveria tratar? Tá, tem que tratar todo mundo igual? Não. E na minha cabeça, até aquele momento, era daquela forma: todo mundo tem que ser tratado igual. Não. Cada um tem a sua forma de ser, cada um vem de uma experiência, vem de uma vida diferente da outra, de vivências diferentes. Então, isso me marcou muito, essa aula que tu falava que a gente tem, nós como professores, educadores, nós temos que aprender a lidar com a individualidade de cada aluno, porque um aluno tem aluno que ele vai para a escola e ele vai para a escola principalmente por causa da comida, ele não vai para a escola apenas para aprender. Se a gente for pegar ali dentro da educação popular, né, alunos das escolas públicas, a gente tem um leque de opções ali, de uma diversidade. O aluno que é mais pobre, o aluno que ele tem um pouco mais. Então a gente tem que aprender a lidar com a individualidade, com a subjetividade de cada um. Eu acredito que isso é muito importante para a gente criar uma aprendizagem, um ensinamento ali dentro, a partir desse ponto. Uma troca de experiências ali dentro do coletivo. Eu acho que pensar em infância e pensar em Paulo Freire é pensar também na criança com autonomia, com a liberdade, né? Pensar no professor também como horizontal, né? Nesse olhar, né? E a gente
pensa numa criança como as nossas, que é diferente. Trabalhar com uma criança que convive numa universidade. Eu fui entrar numa universidade quando eu entrei na UFES, meus 17 anos, até então nunca tinha botado os pés. A minha mãe nunca botou os pés dentro de uma universidade, né? E aí, querendo ou não, as nossas crianças de hoje, essas que convivem com esse meio, é diferente. A cultura que elas vão trazer depois para uma sala de aula ou para sua vivência em sociedade, ela é diferente, né? Então, pensar também numa pedagogia de escuta da criança, né? Pensar que a gente sempre é sujeito aprendente, né? A gente está sempre aprendendo um com o outro, aprendendo com a criança, compartilhando tanto isso que a Roberta coloca, né? Compartilhando as experiências que são diferentes, né? São realidades, são pensar em infinitas possibilidades, né? Ressignificar pensando a nossa praxis do dia a dia, né? Respeitando a criança, as escolhas dela. E aí pensar também que a educação popular, ela vem das bases, né? Vem dos movimentos e querendo ou não, é a nossa vertente dentro da Universidade Federal da Fronteira Sul. E não podia deixar por menos, né? A gente pensar em algo significativo para esse evento, que mostrasse essa potencialidade que a gente tem dentro da nossa universidade, esse acolhimento, porque eu me sinto extremamente acolhida dentro da UFES e falo isso sempre para todo mundo, né? Nunca tive problemas com o Lenine no meu curso. Claro, fiz questão todas as aulas de pedir para os professores, né? Tenho filho. Quem não me conhece, eu acabo falando, né? Ó, tenho um filho, e às vezes ele vem comigo, e é isso que acontece. Minha mãe não mora aqui, nem minha sogra. Meu companheiro também faz parte da universidade, também é acadêmico na universidade. Então, acaba criando uma vivência muito grande, né? Meu filho, acho que praticamente desde do pessoal da limpeza até o diretor conhece ele, né? Então, é uma outra experiência, né, diferenciada do comum que a sociedade nos coloca, né? Mas pensar em ferramentas para que outras mulheres, outras mães, né, principalmente mães, claro, outras pessoas também responsáveis por crianças, mas são ferramentas que vão acolher, né, que vão trazer as pessoas para esse espaço acadêmico, que vão tornar um pouco menos difícil essas dificuldades e essas barreiras que são enfrentadas, né, no dia a dia, uh, na academia, na formação, nos pontos prejudiciais que vão se mostrando nesse meio acadêmico e nessa vivência que a gente prolonga depois da graduação, né, numa pós-graduação e mais adiante na pesquisa. E aí a gente traz essa reflexão do Paulo Freire, de alguém que é e que está sendo, né? Que a gente pode ter uma experiência agora, mas amanhã pode ser diferente, né? Isso que a gente coloca também sobre a liberdade que a gente tem na UFS Campus Erechim, na construção de projetos, e o que me dá uma liberdade na minha pesquisa, pesquisar sobre a questão da unidade de educação infantil, pensando no Campus Erechim como uma possibilidade, né? É porque a gente também tem uma gestão que nos ouve, a gente tem, né, os professores dos nossos quadros aí, que são professores que pensam nessa educação popular, pensam no humanizar, né? Pensam muito no esperançar, que a gente se sente acolhidas para fazer esse tipo de coisa, né? Então, não, a gente não pode dizer que a gente debate sobre isso por nós mesmas, mas sim porque o meio em que a gente está vivendo no momento nos abre essa possibilidade, né? Pelo menos esse é o meu ver da situação a qual a gente se encontra. Eu acho que as minhas contribuições eram essas. O outro quer comentar alguma coisa e a gente abre o professor Tiago, Eu caso ele quer. quero só para fechar aqui, tu falou agora, né, que sim, nós nos sentimos acolhidas, a UFES é uma universidade que acolhe, mas eu acho que nós também devemos sim pensar que tem que ir além disso, além desse acolhimento ali de modo geral. Acho que tem que ter uma atenção, porque as mulheres são
a grande maioria dentro da universidade. E só que existe, a PAN trouxe os dados, de evasão também de mulheres. Por quê? Porque, na sua maioria, porque nós nos sentimos desamparadas, porque nós temos que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, e não é assim. E não é dessa forma. E não é porque nós temos filhos, porque nós escolhemos, ou porque muitas vezes aconteceu de vir a criança, que não é por conta disso que a gente tem que deixar o nosso espaço, deixar aquilo que nós queremos fazer, de seguir os nossos projetos, os nossos planos, para lidar exclusivamente com a maternidade. Até porque a maternidade não é essa coisa linda que todo mundo pensa. Não é, ai, que bonitinho, nasceu o bebê dela, que fofo, ela tá ali com o bebê. Não, caramba, gente. O negócio é muito louco, sabe? É mudança, tem a parte física, que tu tá ali exausta. Então, é importante, sim, que não só nós mulheres, mães, mas sim todo mundo, que haja essa mobilização dentro da universidade, porque é para a comunidade, é para o coletivo, é para todo mundo, é algo que vai agregar, vai ajudar todo mundo. E nós precisamos desse apoio, nós precisamos desse apoio dos colegas, da universidade no geral. E é importante, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, sim, de um espaço de políticas para que haja, de alguma forma, um amparo, um acolhimento para nós, porque só nós que estamos aqui, como mulher, como mãe, como dona de casa, como pesquisadoras, professoras, futuras professoras, só a gente sabe o que a gente passa, entende? E trazer um pouco dessa experiência aqui para mim está sendo gratificante, gratificante. Eu agradeço muito o espaço, poder trazer, poder falar um pouco, porque eu como eu não sou daqui de Erechim, eu sou de Rio Branco, no Acre, eu venho de longe, muito longe. Eu não tenho família aqui, eu tenho 3 filhos. E se não fosse as minhas amigas, as pessoas, inclusive tem professores também na UFES que me ajudaram muito. Tem as minhas amigas, o meu companheiro, que estão sempre ali do meu lado. Mas, gente, isso não é suficiente. Eu acho que, e não é só por mim ou só pela Pamela. Eu acho que para todas as outras mulheres que precisam ser protagonistas, entendeu? Precisam ter o seu lugar, o seu espaço, que sim, é nosso direito. A gente tem o direito disso. E quando a gente se torna mãe e tu tá dentro da universidade, tu passa a pensar para além de ti, entendeu? Ah, eu vou me formar, eu vou ser isso. A gente pensa que eu quero dar um futuro para o meu filho, eu quero que o meu filho veja, tenha o meu exemplo, porque eu sou o exemplo dele, eu quero que ele veja que eu estou aqui, que eu me dedico, e que é para o futuro dele, e que ele tem que entender que não é só ficar em casa, não é só cuidar dele, não é só trabalhar. Que eu preciso estar aqui, eu preciso ter conhecimento, eu preciso passar também o meu conhecimento para ele. Eu acho que isso tudo é muito importante. E não é individual. Eu acredito que é coletivo. Acho que todo mundo tem que participar. É isso. E eu Acho acho que que é quando a gente necessário. fala, né, Roberta, sobre o professor não ter uma prepotência, né, de que ele é a pessoa superior e que sabe mais, né, romper essa hierarquia, a gente traz o nosso exemplo. Eu também, a minha maior rede de apoio são os meus professores da Universidade Federal da Fronteira Sul. E eu queria muito que esse evento tivesse acontecido. Eu queria muito que esse espaço tivesse acontecido, porque ia ser uma oportunidade também para a gente mostrar, né, essa potencialidade que a UFES nos oferta, sabe? Eu tenho isso, essa experiência, e eu queria muito que as mães tivessem essa experiência que eu tenho, sabe? Esse acolhimento que eu tenho na nossa universidade. E aí esse evento ele vinha, né, para também mostrar isso.
A importância de ter um espaço de que a gente discuta dentro da universidade ou dos meios acadêmicos, né? Dos eventos acadêmicos, principalmente, ferramentas para que as mães participem. E eu estou falando mães mesmo, porque a gente sabe que mulheres são muito mais prejudicadas do que um homem branco que é pai solo, por exemplo, que é a nossa maioria na pesquisa, né? Porque os homens conseguem se sobressair, né? Historicamente a gente vê isso. E aí buscar ferramentas, possibilidades, né? Para que essas mulheres, para que essas mães participem, eu acho que é uma tarefa nossa, né? E como a Roberta colocava no começo ali, não é impossível, né? É difícil, a gente construir espaços, pensar, projetar, encaminhar, mas não é impossível. A gente pode, tem ferramentas para se pensar num espaço acolhedor, né? Pensar nesse espaço humano em que pense no conjunto do todo, né? Nessa ideia de participantes gerais. E eu acho que é bem gratificante, Thiago, tu ter nos convidado a trazer esse conteúdo, né? Porque não só o Thiago, mas o evento, né? Trazer esse debate, ele é extremamente importante, assim, porque a gente queria mostrar isso e minimamente agora a gente consegue mostrar, né, virtualmente, para que as pessoas entendam um pouco de como a gente estava pensando nesse espaço físico, né, que iria acontecer ali. Acho que essas são as minhas contribuições, assim, Thiago. Tu gostaria que a gente trouxesse mais alguma coisa para o evento? Enfim. Sim, sim. Eu acho que nós nos deparamos aqui com um exercício freiriano muito relevante da denúncia e do anúncio. Me parece muito relevante esse exercício, que ele é dialético, que ele é relacional entre a gente fazer uma denúncia, a gente se situar de uma pauta que historicamente vem mobilizando, politicamente, segmentos da nossa sociedade, e ao mesmo tempo apresentar experiências, apresentar o inédito viável, apresentar coisas que, como foi trazido aqui pela Pâmela e pela Roberta, mudar é difícil, mas não é impossível. O futuro ele está em construção, por mais que a gente tenha um conjunto de variáveis sociais que realmente são muito complexas. Então, o nosso objetivo aqui era ofertar às pessoas na nossa página do nosso fórum que historicamente nos deparamos com essas limitações. Né? Nós assumimos o desafio de sediar a 22ª edição na FFS Erechim lá em maio de 2019 na Universidade de Caxias do Sul. Então a gente estava com um grupo bem legal de pessoas e a partir disso fomos projetando os espaços, fazendo reuniões, tentando montar a presença do evento, ouvir pessoas, aproximamos instituições, segmentos da universidade e dentro disso, desde o primeiro momento, quero reconhecer aqui o entusiasmo, a paixão e o compromisso da Pâmela com o tema, não apenas com o tema específico que ela vive também, ela parte de uma outra perspectiva muito interessante presente na obra do Freire, que é o testemunho, que não é falar sobre, mas é falar com, é falar junto. Né? E a Pâmela também com compromisso, o caso da Roberta, com essa trajetória, mas de afirmar também não apenas o lugar da mulher, que por si só já é uma pauta muito relevante, muito importante. Nós temos hoje um conjunto de discussões feministas no campo da educação popular, tentando afirmar essa pauta e tentando afirmar a mulher como sujeito também desses processos, né? Não apenas como participante, né, de qualquer forma. E acho que hoje nós tivemos aqui, então, a intenção de deixar registrado o que nós tínhamos no horizonte a partir dessa construção, a partir desse chamado que vem emergindo, e que a gente consiga, pelo menos, ter dado, e eu acho que isso ficou muito legal, a gente ter dado uma ideia de por que uma ciranda dentro de um evento acadêmico, por que dentro de um fórum de suas leituras de Paulo Freire isso tem um significado talvez especial, e tentar ouvir aqui, parece que isso foi muito legal, e eu agradeço de coração mesmo, ficou muito legal das pessoas entenderem. Nós vamos colocar, a Pâmela passou rapidinho ali nos slides, os contatos da Roberta e da Pâmela aqui na descrição do vídeo. Tá? Eu vou colocar aqui quando a gente postar, porque daí vai ficar para as pessoas, né, que também, talvez outras, com certeza outras mulheres do meio acadêmico têm histórias muito parecidas com vocês, e criar isso que vocês falavam dessa rede de apoio, de solidariedade, de troca, essas experiências de FFS
já ter alguma sensibilidade, mas ter que avançar, né? E vocês trouxeram exemplos concretos aqui de como que outras instituições trabalham, de como que nós queríamos, né, compartilhar tudo isso no nosso campus, que ia estar muito colorido, ia estar muito diverso, ia ter muita coisa legal em maio do ano passado. Não vamos chorar as pitangas, nós estamos durante uma crise sanitária, a gente está com muita gente morrendo, a gente está com gente vivendo pior, e mais uma vez é a classe popular que está sofrendo mais. Nós temos que ter essa consciência. E a universidade, na perspectiva da educação popular, ela precisa levar essas questões adiante. E não tenho dúvida que o tema da maternidade, o tema do lugar da mulher, ele é um tema que já faz parte hoje do cenário da educação popular. Cada vez mais eu, como homem, tenho aprendido, né, a criar sensibilidades e que vai, espero, me ajudar a ser um bom pai também para uma menina que eu estou ajudando a construir. Eu quero só agradecer muito a vocês, eu acho que ficou muito completa a colocação e, assim, queria pelo menos, né, fazer mais uma última rodada de despedidas, se vocês quiserem trazer mais alguma coisa, fiquem à vontade, mas da minha parte eu tenho só a agradecer pelo tempo de vocês e acho que vai ficar um conteúdo muito legal para as pessoas acessarem aqui no nosso YouTube, no nosso Facebook, nas redes em geral, que é a alternativa que nós temos hoje nesse cenário de pandemia. Por favor, então, Roberta, suas considerações para a gente encaminhar. Então, quero agradecer, né, mais uma vez, poder ter participado. E eu quero me disponibilizar aqui. Eu sei que assim como eu tenho dificuldade na maternidade, em conciliar tudo isso, a maternidade, a minha vida como Roberta, a minha vida acadêmica, quero me disponibilizar aqui para outras mães que assistirem o vídeo e quiserem trocar uma ideia comigo, eu acho que com a Pamela também, quiser vir conversar, acho que a troca de experiência é válida, a gente sentar, conversar. Mães da Universidade Federal da Fronteira Sul, da UFES, assim como de outras universidades também, eu acho muito válido a gente poder sentar, trocar essa ideia, conversar, e a partir disso eu acho que podem surgir sim as ferramentas que nós precisamos, entendeu? Pode ter ali aquele comecinho para que a gente possa crescer, né? E mudar um pouco, começar as mudanças, né, dentro do meio acadêmico relacionado à maternidade. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, conversar, vir contar sua experiência, quem precisar de apoio, a gente sempre está se ajudando. Eu e a Pamela, a gente mora perto uma da outra, a gente está sempre junto, sempre se ajudando ali. Então, fazendo o que a gente pode uma pela outra, né? Então, quem quiser conversar com a gente, trocar uma ideia, trocar experiência, estamos aqui, eu estou muito, muito, muito aberta mesmo a essa troca. E muito obrigada, Tiago. Muito bom participar, espero ter outras oportunidades também para participar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu gosto muito de uma frase de uma música que ela fala assim: não tem progresso sem acesso, né? Então, quando a gente pensa em trazer acessos, quando a gente pensa numa educação pública, gratuita, de qualidade, a gente também tem que pensar em como vai ser o acesso dessas pessoas, desse campo popular, desse campo excluído da sociedade, né? As mulheres, os jovens, os periféricos, né? Então, pensar em ferramentas me cabe como tarefa, como pessoa na sociedade. Eu sinto que me cabe isso, né? Pensar políticas e maneiras para que a permanência aconteça, porque não é só ingressar na universidade, né? E eu falo isso de um ponto de vista de uma acadêmica mulher branca, né? Então também tenho o meu privilégio. Então, pensar em como é que vai ser esse desenvolvimento da graduação, das pós-graduações, né? E também fico disponível, vou deixar minhas redes sociais, depois o professor coloca na descrição, enfim, a equipe do evento vai deixar na descrição aí. Estou aberta, também pesquiso a questão das unidades de educação infantil nas universidades federais, que eu acho que é outra política que a gente tem que pensar em, né, em avanços
E eu acho que quando a gente traz avanços, a gente consegue dialogar com um todo, com a comunhão, com o bem comum, né? E como eu disse, parece que é minha tarefa fazer isso, não só para mim. Eu gosto de ressaltar que tudo que eu faço e pesquiso não é só para mim enquanto mãe, não é para o meu filho, mas sim para que outras pessoas, outras mulheres, outros jovens, né, também tenham esse acesso. É gratificante falar sobre maternidade, e se me deixar aqui eu vou falar o dia inteiro e vou fazer um vídeo de 10 horas, mas a gente sabe que também chega um momento que fica exaustivo para quem vai estar assistindo, né? E é isso, podem dialogar com nós, podem me chamar no Facebook, podem procurar na rede social, meu nome é esse que está na descrição aqui, ó. E é isso, a gente está disponível. Se quiserem saber um pouco mais sobre a UFES ou sobre como organizar esses espaços, a gente já tinha criado um projeto, né, para o espaço. Então, podem dialogar com nós, com o pessoal do evento, né? A gente está disponível para estar construindo isso e consolidando para que em outros eventos posteriores, né, presenciais, também isso aconteça. Maravilha. Vai ficar aqui sim na descrição do vídeo. A gente vai deixar aqui os contatos. O pessoal pode entrar e fazer essa relação. Gente, então essa foi uma iniciativa dentro dos conteúdos que nós estamos criando para o 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, porque mais do que nunca educar é resistir e existir, né, que é o tema do nossa 22ª edição aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim. Cuidem-se, um grande abraço e até uma próxima.